Olá, doutoras! Olá, doutores! Voltamos aqui para os nossos últimos 30 minutinhos e a gente vai acabar de falar de prescrição e decadência. Temos aí 30 minutos para cumprir essa missão. Eu falei com vocês que bastava vocês fecharem a tela anterior e abrir essa nova tela que eu estaria aqui para tagarelar com vocês, conversar e tentar trazer assunto para vocês aí, para a gente não ficar com dúvida na nossa revisão. Lembrando que nosso objetivo aqui é fazer revisão, tá legal? E aí, no bloco passado, a gente estava falando de causas impeditivas e interruptivas, e suspensivas da prescrição. Estávamos ali trabalhando no 197, lembrando que o 197 tem um cunho familiar muito pesado. Estávamos trabalhando no 198, né? O 198 tem um cunho aí mais voltado à capacidade da pessoa de se posicionar diante dessa situação. Nós temos o 199, que tem uma perspectiva mais contratual, muito evidenciada, né? Porque também não corre prescrição igualmente quando pendente de condição suspensiva, não estando vencido o prazo ou pendente de evicção. Veja que a gente tem 3 bloquinhos isso para arrumar nossa cabeça. 197, cunho familiar. 198, poder de reação, vamos botar assim, absolutamente incapaz, cumprindo serviço público no exterior e ausentes do país das Forças Armadas. E o 199, uma perspectiva muito mais contratual. Pendente condição suspensiva, não vencido o prazo e pendente ação de evicção. A questão da ação de evicção é interessante porque quando ela está pendente a ação, você fica com dúvida do proprietário. Tanto que o 197, ele tem uma capacidade de incidência, quando a gente fala de uso capião, muito mais restrita, tá? Muito mais restrita ao 199. Tem uma capacidade de incidência, e não o 197, como eu falei, tá? 199. Tem uma capacidade de incidência muito mais restrita enquanto a gente fala de uso capião. Para a gente fechar as hipóteses, a gente tem o artigo 200. E no artigo 200 fala assim: também não corre prescrição quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. Então, se o fato for apurado no juízo criminal, não corre prescrição antes da respectiva sentença definitiva, tá? Olha a expressão, sentença definitiva, respectiva sentença, então, definitiva, tá? Vistas as hipóteses de impedimento e suspensão da prescrição, a gente passa agora a analisar as causas interruptivas da prescrição. E aí a gente tem um rol, eu vou até projetar aqui para vocês o texto para ficar mais fácil. A gente tem um rol enorme no nosso artigo 202 do Código. Veja só, a interrupção da prescrição, vírgula, que somente poderá ocorrer uma vez dar-se-á. Então, logo aqui de entrada, né, logo de presente, no primeiro momento, a legislação já nos coloca em ordem. E diz assim, peraí, a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez. Vou repetir. A interrupção da prescrição só pode ocorrer uma vez. Calma que eu vou trabalhar com essa condição de suspensão uma vez. Ou de interrupção uma vez. Aí você tem 6 incisos. Estão aí na tela para vocês. 6 incisos. Despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação. Protesto cambial. Apresentação de título de crédito, qualquer ato judicial, qualquer ato inequívoco. Temos 6 hipóteses. Pessoal, doutoras, doutores, se vocês pegarem essas 6 hipóteses e elencarem elas, vocês vão ver que aqui se trabalha com hipóteses judiciais e extrajudiciais. Então, quando fala assim, por despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Uma hipótese processual, judicial. Por protestos
nas condições, protesto na condição do inciso antecedente. Então veja que o inciso 2º, ele fala em protesto judicial. Ação de protesto judicial. Aí o inciso 3º, por protesto cambial. Poxa, falou em protesto de novo. Esse protesto já é extrajude. Tá? Esse protesto é extrajudicial. 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Então, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário. Voltamos ao júdi. Por qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora. Judicial de novo. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Aqui é extrajude. Aqui é a confissão de dívida, por exemplo. É extrajude. Tá? Então você vê, você tem elementos judiciais e elementos extrajudiciais. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, o professor Cristiano Chaves e o professor Nelson, eles lembram que essa ideia de interrupção apenas uma vez só se dá nas hipóteses extrajude. Ela não se dá nas hipóteses judiciais. E quando você tiver uma hipótese extrajudicial, ela não alcança a judicial. Então, por exemplo, uma confissão de dívida só interrompe o prazo uma vez. A segunda confissão de dívida é indiferente. Mas você fez uma confissão de dívida e você fez a citação, interrompeu na confissão de dívida e interrompeu na citação, segundo o entendimento dos professores. Tá? Outra coisa, a citação sendo válida, ela interrompe a prescrição, independentemente do resultado do processo. O processo pode até ser julgado sem resolução de mérito. Julgamento sem resolução de mérito, se ele não interferir na condição de citação válida, não macula a interrupção da prescrição. Tá? Não alcança a interrupção da prescrição. Porque o inciso 1º fala em despacho de juiz mesmo incompetente que ordenar a citação. Ou seja, essa citação válida. Legal? Se o interessado promover no prazo e na forma da lei processual. Veja o que diz aí o enunciado 136 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz assim: a citação válida no processo judicial interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto em decorrência do acolhimento de alegação de convenção ou arbitragem. Foi o que eu acabei de falar. Tá? Foi o que eu acabei de falar. Olha que interessante. Um caso que pode ser cobrado numa prova. O autor distribui uma ação no juizado especial cível, independente de custas, sendo determinada a citação do réu. No entanto, no decorrer da ação, o magistrado reconhece a sua incompetência, encaminhando para a vara comum, na qual são exigidas as custas, que não recolhidas determinam o cancelamento da distribuição. Nesse caso, houve interrupção da prescrição? Bom, a resposta aqui é depende. Se, por exemplo, a demanda que fez o magistrado reconhecer sua incompetência veio pelo mérito da contestação apresentada, né, o rapaz disse, olha, vai precisar de perícia, então é uma demanda mais complexa, então não cabe no rito do juizado. Veja que nesse caso teve a citação. Então, mesmo sendo remetido para o juiz originário e a parte não pagando as custas e o feito foi extinto e determinado o cancelamento da distribuição, ainda assim não invalida a citação feita no juízo do juizado especial. Então, neste caso, a prescrição está interrompida. A prescrição está interrompida. Tá? Proposta uma ação de indenização após 2 anos do transcurso do prazo prescricional. Qual o lapso temporal para início da fase de execução? Ora, nesse caso aí, havendo a citação válida, não é só a propositura da demanda, havendo uma citação válida, interrompe o prazo e o prazo para a propositura da ação de execução, do procedimento, da fase de execução, né,
do início da fase de execução, será os 3 anos aí iniciais, porque a gente está trabalhando com interrupção, então o prazo ele retorna, ele devolve todo o prazo que já... Deixa eu voltar grandão aqui. Ele devolve todo o prazo que já transcorreu. Tá? Como eu falei com vocês, né, a parte, o caput, que fala da interrupção da prescrição, a doutrina entende que essa interrupção somente ocorre para as hipóteses que estejam vinculadas para as causas extrajúdi, né, para as hipóteses extrajudiciais e não para as hipóteses judiciais. Tá? E lembrando a vocês, o texto do 204, que ele é bastante interessante, quando ele diz o seguinte: a interrupção da prescrição por um credor não aproveita o outro. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais co-obrigados. Então, a interrupção para um credor não aproveita os demais e a interrupção para um devedor não alcança os co-obrigados. Tá? A exceção que eu quero chamar a atenção é do parágrafo 3º do artigo 204, que diz assim: a interrupção produzida contra o devedor principal, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Veja como o código ele trabalha com um peso muito grande para a questão locatícia e o contrato de fiança. Isso pode ser uma pegadinha. Por quê? Porque é uma excepcionalidade aí quanto ao que diz o artigo 204. Veja que o artigo 204 ele fala que a interrupção não beneficia um credor, não beneficia outro. Pesa para um devedor, não pesa para os demais. Agora, a interrupção, quando a gente fala em ação locatícia, a interrupção contra o principal devedor prejudica, tá? Prejudica o fiador. Então, a gente tem uma excepcionalidade. Claro que quando a gente falar em obrigações indivisíveis, a regra também é um pouco diferenciada. Olha só. A prescrição, ela pode ser alegada, a qualquer momento. Tá? Essa é uma regra. A prescrição ela pode ser alegada a qualquer momento. Inclusive, o juiz pode reconhecer a prescrição ex officio. Tá? A prescrição ela pode ser alegada a qualquer momento. Inclusive, o juiz pode reconhecê-la ex officio. Lembrando, né, que o juiz reconhecendo a prescrição ex officio, antes de declarar a prescrição da pretensão, ele tem que intimar as partes para que as partes apresentem a manifestação em juízo, evitando-se assim a existência de decisão surpresa, né? Evitando a violação do princípio da vedação da decisão surpresa, que se encontra ali previsto no artigo 9 e no artigo 9º e no artigo 10º. No artigo 9º e no artigo 10 do nosso Código Civil. Porém, pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais. Existe um entendimento do STJ, das Cortes Especiais, melhor dizendo, que a prescrição pode ser alegada a qualquer momento, vírgula. Né? Por que a prescrição pode ser alegada a qualquer momento, vírgula? Porque ela pode ser alegada a qualquer momento, salvo nas instâncias especiais, se não houver pré-questionamento. Isso mesmo. Se não houve o pré-questionamento da matéria nas instâncias inferiores, não será possível se alegar a prescrição nas instâncias especiais, doutores. Tá? Você só pode alegar a prescrição nas instâncias especiais se você pré-questionou a matéria lá no 2º grau. Tanto assim que, apesar de não ser o nosso foco, cabe aqui arguir a súmula 153 do TST. Súmula 153 do TST. Ou seja, não se aplica o efeito translativo dos recursos. Olha só, pode vir cobrando assim.
não se aplica o efeito translativo dos recursos para alegação de prescrição. Atenção, pessoal. Legal? Não se aplica o efeito translativo dos recursos para a hipótese de prescrição. Legal? Beleza. Seguindo aqui no nosso ritmo, a gente tem aí a prescrição intercorrente. E a prescrição intercorrente, para as relações privadas, sempre é um ponto de grande atrito. Por quê? A prescrição intercorrente ela ocorre por causa de mora no andamento processual. Então, por exemplo, no direito penal é muito fácil de ver, porque o próprio Estado é o agente persecutor. Então, se o Estado ele é o agente persecutor e o Estado, claro, em sentido abstrato, ele não consegue atuar de forma diligente, prescrição intercorrente aí no meio. Direito tributário, a mesma coisa. Mas como é que a gente vê uma prescrição intercorrente numa relação civil, em que você não tem o Estado aí no meio? Aí, para se reconhecer a prescrição intercorrente, a gente entende como a inércia continuada ou ininterrupta do autor do processo, que já é iniciado, que mantém-se o processo paralisado por um lapso de tempo tal para ocorrer a perda da pretensão. Veja que a culpa aqui, vamos botar entre aspas, não é do Poder Judiciário, não é da mora do Poder Judiciário, mas sim da mora da parte, que mantém o processo parado e com esse período consome a prescrição, consuma o prazo prescricional. Salomão, não seria o caso de um abandono processual? Pode ser. Pode haver também essa hipótese. E aí eu trago aqui para vocês, eu vou pedir licença para ler o RESP 1604412 de Santa Catarina. Não se preocupa que está no material de vocês. 1604412 de Santa Catarina. E esse RESP diz assim: o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive na hipótese de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo da incidência da prescrição. Então perceba que o STJ ele reconhece muito tranquilamente a ideia de prescrição intercorrente, dizendo, entre particulares, dizendo inclusive que tem que haver a intimação para evitar a questão da decisão surpresa. Aliás, o CPC novo, o CPC de 2015, ele trabalha com a ideia de prescrição intercorrente no seu artigo 921, quando ele fala que você pode suspender a prescrição ou pode suspender a execução pelo prazo de 1 ano quando não se encontrar bens penhoráveis. Então, você está na fase de execução, você não achou o que executar. Aí você suspende a prescrição. Você suspende a execução durante 1 ano. Quando volta, passou 1 ano, esse prazo volta a correr. E se não for, não for localizado o prazo, o juiz vai iniciar, então, aí o prazo da prescrição intercorrente. É o que diz o parágrafo 4º do 921. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, ou seja, 1 ano de suspensão da prescrição, sem a manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. E aí, a gente tem que entender que recentemente, antes da gravação dessa aula, saiu uma MP que diz que o prazo de prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição prevista no texto, no artigo, no código. Lembrando a vocês que a gente tem 2 artigos bastante importantes, na verdade fundamentais, quando a gente fala em prazo de prescrição. Nós temos o 205 e nós temos o 206. O 205, pessoal, ele é um prazo genérico, tá? Foi uma tentativa do Código Civil, pelo princípio da operabilidade, de tentar juntar da forma mais clara possível os elementos configuradores dos institutos.
No Código Civil de 1916, isso era uma bagunça. A gente tinha prescrição por um lado, decadência por outro. Era uma arte para os operadores do direito saber como movimentar isso da melhor forma possível. No caso do Código Civil de 2002, ficou tudo muito concentrado na prescrição ali pelo 197, pelo 189 e seguintes, indo até mais ou menos ali o 206. No artigo 205 e 206, a gente tem os prazos. O 205 é o prazo genérico, ou seja, quando se falar em prescrição e não se estabelecer um prazo, 10 anos, 205. O 206 ele é dividido em 5 incisos. São 5 prazos, de 1 a 5 anos. E aí, doutoras, doutores, eu não gosto muito disso, mas infelizmente vocês vão ter que saber de cabeça, como a gente dizia antigamente, vão ter que saber de cor quais os prazos e quais as hipóteses. Eu não gosto muito de falar disso, mas é obrigatório, porque algumas provas pegam no pé da gente mudando esses prazos. Então, por exemplo, 2 anos para alimentos, 3 anos para indenização, dívida de condomínio, 5 anos, tá? Posicionamento aí do nosso STJ. Então vocês vão ter que ter essa ideia do prazo, como é que vai ser encaixado de 1 a 5 anos. Nesse ponto a gente não vai trabalhar aqui, porque, como eu falei com vocês, vocês precisam saber dele de cor. Vocês precisam ter a ideia específica deles, tá? E aí, feito esse alerta, vamos entrar aí no nosso tema de decadência. E a decadência também é chamada de caducidade. E ao contrário da prescrição que fica na pretensão, a decadência ele perece o próprio direito. Ele ataca o próprio direito, a própria essência do direito, tá? Por isso que, quanto que a prescrição fica com direitos patrimoniais, econômicos, a decadência ele vai ficar com os direitos potestativos. Ficar com os direitos potestativos, porque os direitos potestativos não têm pretensão, tá? E como ele encaixa diretamente na essência, né, no direito, ele atinge, então, os direitos potestativos. Deixa eu te falar uma coisa. No bloco... Minha barba tá coçando. Há pouquinho tempo atrás, eu disse que se não tiver a gente falar de prescrição e não tiver um prazo determinado na legislação, a gente tem que partir para o artigo 205, e a gente aplica o prazo genérico de 10 anos. Foi isso? Quando se fala em decadência, não existe prazo genérico, tá? Então, se a lei não trouxer o prazo, a gente não fala em prazo genérico, tá? A gente não fala em prazo genérico, tá? Claro que a gente tem que chamar atenção para o que diz o artigo 179 do Código Civil, que ele fala que quando a lei disser que um ato é anulável do negócio jurídico, né, que o negócio jurídico é anulável, e não disser o prazo, 2 anos, tá? 2 anos, perfeito? Mas se não envolver aí uma relação de negócio jurídico, se não tiver um prazo decadencial expresso na lei, não existe esse prazo genérico. Outra característica da decadência é que os prazos decadenciais, ao contrário do que acontece com os prazos prescricionais, eles não se interrompem e nem suspendem, tá? São chamados de prazos fatais. Aí, isso é o que está no 207. Aí a prova vem até você e diz assim: os prazos decadenciais nunca se interrompem ou se suspendem, verdadeiro ou falso. Pessoal, isso é uma pegadinha. Essa alternativa ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque o artigo 208 do Código Civil diz assim: aplica-se à decadência o disposto no artigo 195 e 198, inciso 1º. Ou seja, contra os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, frise-se, não corre também
a decadência, tá? Não corre também a decadência. Legal? O professor Fred Didier, no seu livro, ele diz que a propositura de uma demanda também deve ser vista como um obstáculo ao transcurso do prazo decadencial. Vou repetir. O professor Fred diz no seu livro que a propositura de uma demanda também deve ser vista como um obstáculo para o transcurso do prazo decadencial. Olha só, a decadência, ao contrário da prescrição, a decadência, ela pode ser estabelecida pelas partes. A decadência, ela é vista como em duas modalidades, a decadência legal e a decadência convencional. Tá? Na decadência legal, as hipóteses de prescrição estão previstas no artigo 205 e 206. Qualquer outra hipótese que se falar de prescrição, a legislação vai utilizar a expressão prescreve. Então, fora do 205, fora do 206, você viu alguma coisa, tem a palavra prescreve, é prescrição. Não tem, é decadência. Mais uma vez, o princípio da operabilidade, o Código Civil tentou juntar, tornar mais tangível as previsões. Então, tendo previsão e não tendo a expressão decadência, fora do 205 e 206, estamos falando não tendo a previsão de prescrição, estamos falando em decadência. Tá? Outra característica, os prazos prescricionais, eles são geralmente organizados em anos. Os prazos decadenciais não necessariamente podem vir em dias, podem vir em meses. Esses são ordinariamente decadenciais. Ah, Salomão, pode haver uma hipótese? Pode. Por exemplo, em meses, mas tem que ter a expressão prescreve antes. Tá? E aí a decadência, ela é vista por dois vieses. A decadência legal, que é aquela também denominada de ex vileges, é aquela expressa em lei, é de ordem pública, não admite renúncia e, em regra, não se interrompe. Tá? E pode ser conhecida a ex officio. Então, a ex vileges, que é a da lei, é expressamente prevista em lei, é de ordem pública, não admite renúncia e, em regra, porque salvo o 208, não se interrompem e podem ser conhecida a ex officio. Só que as partes também podem determinar um prazo decadencial. Nesse caso, é o chamado de ex vi voluntaris ou decadência convencional. Possui caráter de ordem privativa, é renunciável depois de consumada e não pode ser reconhecida ex officio. Ou seja, somente a decadência legal é aquela que pode ser reconhecida ex officio. E aí vem a prova e pergunta para vocês: é possível haver um prazo decadencial e um prazo decadencial legal e um prazo decadencial contratual ao mesmo tempo, na mesma relação? Pode. Sim, pode. É o caso, por exemplo, da garantia. Quando você compra alguma coisa, quando você celebra alguma coisa e o fabricante, o vendedor te dá uma garantia, essa é uma decadência convencional. Depois você tem a da lei. É uma decadência legal. O artigo 446 do Código Civil, ele é bastante claro quanto a isso também, que ele diz assim, ó: não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então veja que a primeira parte diz assim: não corre o prazo do artigo antecedente enquanto existente cláusula de garantia. Então aqui ele está falando da possibilidade da existência das duas modalidades de garantia, tá? Ou de decadência. A decadência legal, como a gente já viu, ela pode ser alegada ex officio. Da mesma forma, não aplica-se o efeito translativo dos recursos, ou seja, na instância especial, a gente somente pode alegar a decadência se houver pré-questionamento, ou seja, se nós
atuarmos em segundo grau para garantir aí o acesso à análise nas cortes especiais. A mesma ideia que se aplica para a prescrição que eu falei com vocês. E aí, pessoal, para a gente encerrar, eu tenho esse resumão aqui do material de vocês. Veja, ações condenatórias, prescrição. Ações constitutivas, decadência. Ações declaratórias, não tem incidência. Preclusão é a perda de uma faculdade processual, não tem nada a ver com prescrição nem decadência. Preempção é a perda do direito de propor uma demanda por ter dado causa por 3 vezes a extinção do feito. Então, preclusão e preempção não tem nada a ver com prescrição e decadência. São institutos à parte. E aí aqui um resumão, né, sobre os tópicos de prescrição e um resumão sobre os tópicos de decadência. Todo esse material vai ser passado para vocês pelo pessoal da Trino, tá? Foi feito para vocês, especificamente para a Trino Concursos. E chegamos então ao nosso final. Quero agradecer a vocês, a paciência. Quero deixar aqui mais uma vez os meus contatos. Salomão Rezedar, @ Salomão Rezedar no Instagram e o salomãorezedar@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos ver ainda em próximas aulas. Provavelmente os próximos blocos agora de obrigação. O próximo bloco de obrigação é com outro professor, que vai dar o show necessário e a aula com a qualidade necessária para você conseguir aí a sua aprovação. Vejo vocês então um pouquinho mais para frente, tá legal? Forte abraço, saudades desde já e até uma próxima, com fé em Deus.